Bom, hoje a gente vai falar então de um tema delicado, né? Eu brinquei no outro vídeo, né, que se não for delicado, sensível, controverso, etc., eu nem saio de casa, né? São esses temas que me fazem realmente, que me movem na pesquisa científica. E hoje a gente vai falar então, continuar a conversa com o professor Marçal Paredes, meu colega aqui na PUC do Rio Grande do Sul, no curso de História. A gente vai falar sobre as teorias raciais na África, ou seja, a gente vai falar de colonialismo português na época do Salazar, e a gente vai mostrar como se criou uma raciologia tipicamente portuguesa no continente africano. Né? Então a gente vai começar agora um bate-papo, né, Marçal, sobre isso. A gente tem um evento grande agora no final de novembro com gente de Israel, de Portugal, da Alemanha, para falar sobre autoritarismo, extremas direitas, fascismos e colonialismos, né, os sistemas de exploração que antecederam fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar então sobre colonialismo e avançando em direção à raciologia, às teorias raciais. Como é que funcionou então essa divisão racial na África portuguesa, né? No Brasil a gente obviamente é uma sociedade muito marcada, né, pela herança, pelo estigma da escravidão, mas no caso de Angola eu vejo que no Brasil muita gente dá chute no vácuo, né? Tenta adivinhar como foi essa divisão racial entre o colono branco e as populações nativas negras em Angola, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser dito, e isso não vale só para Portugal ou para o colonialismo moderno português, é que não existe colonialismo sem racismo. E todos os empreendimentos modernos coloniais, o britânico, o francês, o belga, etc., são per se, né, são intrinsecamente racistas, justificam-se como tal. Quer dizer, por trás da justificativa daquilo que foi chamado pelo Rudyard Kipling, por exemplo, viajante e escritor britânico na Índia, do fardo do homem branco, estava a ideia de enviar, de divulgar os três Cs, chamados três Cs, né? O cristianismo, a civilização e o comércio. Esse tipo de proposta, esse tipo de padrão, ele não é exclusivo de nenhum dos colonialismos europeus no continente africano ou no asiático. Ele, na verdade, ele se justifica dentro de um cenário do enquadramento evolucionista das teorias raciais que colocavam efetivamente os povos europeus como numa escada, num degrau superior de evolução e com, digamos assim, o dever, o fardo, suposto de, na melhor das hipóteses, fazer com que os povos ditos menos evoluídos ou mais atrasados, através do contato colonialista, nesse sentido supostamente positivo, do bem, evoluíssem para chegar ao ponto parecido com o colono branco. No caso, por exemplo, do colonialismo português, isso está explícito, colonialismo moderno português, explícito no ato colonial de 1930, que, como eu já disse no outro vídeo, ele está dentro, ele é anterior à própria Constituição do Estado Novo Português de 33. No ato colonial de 30 se dizia, se estabelecia especificamente o conceito de indígena. Não confunda indígena com indígena ou ameríndio brasileiro. Indígena é um conceito político do colonialismo português que significava o africano regido por costumes africanos, com a sua cultura, com a sua língua, com as suas vestimentas, etc. A ideia do ato colonial era a transformação do indígena em assimilado, assimilado a Portugal, assimilado à cultura portuguesa, a um europeu. Mas vem cá, esse é o estatuto que se alcançava, o indígena, ele poderia ambicionar virar um assimilado? Como é que é esse processo? Ele tinha que passar por provas, por exemplo, de que sabia ler, sabia escrever, sabia se vestir à portuguesa, né, à europeia. Então uma questão de status, de classe, de ascensão social. E apenas os assimilados, né, africanos assimilados, poderiam ter acesso a alguns tipos de empregos no cenário do colonialismo, seja na burocracia, seja na iniciativa privada. Então, efetivamente, o ato colonial, ele estratifica a sociedade em camadas a partir de um filtro racista. Isso de 30 até o final dos anos 60. Até 70, exatamente, até o final dos anos 60. Mas, efetivamente, também é importante que se diga, né? Em 1930, é praticamente um século depois da escravidão ter sido abolida pelos ingleses em 1833.
De 1833 até 1930 existe um longo empurrar com a barriga no processo de esconder relações análogas à escravidão, que depois, na modernização institucional do regime salazarista, vai assumir a característica desse estatuto do indigenato, né? E que efetivamente separava a pirâmide social em 3 tipos de pessoas: o colono branco, o africano assimilado e o indígena. E cada um deles tinha tribunais jurídicos específicos, tinha direitos específicos. Havia, inclusive, regiões nas cidades, por exemplo, em Luanda ou em Lourenço Marques, Maputo, onde era um bairro dos indígenas. Bairro onde, depois de tantas horas à noite, os indígenas, portanto, os africanos que viviam como tal, não podiam nem estar. Então havia um controle, inclusive, da espacialidade das cidades a partir do horário, a partir do regime... Isso nas capitais, em Luanda, por exemplo. Exatamente, em Luanda, em Lourenço Marques, em vários outros lugares. Uma outra questão, esse estatuto do indigenato, o ato colonial em si, criou uma espécie de passaporte de cidadania, não vou dizer de cidadania, passaporte de direitos, onde a pessoa tinha que levar consigo a caderneta colonial, que dizia em qual empresa ela estava afiliada, porque se não tivesse essa documentação e a polícia parasse na rua, a pessoa era presa. Então, há uma série de questões vinculadas a essa lógica de ordenamento hierárquico da pirâmide social, e tudo isso passa por esse ordenamento jurídico de 30 e depois celebrado na Constituição de 33. E no caso português, a gente observa isso que a gente viu, por exemplo, em Ruanda, de colocar uma etnia contra a outra nessa organização do que é o indígena, o que é o assimilado. Isso acontece, esse tipo de instrumentalização de rivalidades tribais? Como Ruanda, não. O que vai acontecer é que, por exemplo, no caso da plantação de algodão na região do Kassange, em Angola, havia determinadas etnias, os Bakongo, naquela região, e como o cultivo e o regime de trato com esse trabalhador na plantação do algodão era tão complicado, muitos Bakongos fugiam para fora do país. Quando faltava mão de obra, o regime colonial pegou, por exemplo, o ovimbundo do Planalto Central do centro de Angola e levou para aquela região do Kassange. Quando ele leva ovimbundos para a região dos Bakongos, não vou dizer que eles estão criando uma espécie de conflito étnico, mas isso acaba acontecendo. Porque tu tem uma etnia, entre aspas, estrangeira, numa região ali, mas todos os dois, né, Bakongos e ovimbundos, sob um forte regime de trabalho forçado e de punições corporais. É importante que se diga isso. A gente sabe, infelizmente, mesmo eu tenho 49 anos, mesmo na minha época de criança, era muito mais comum, infelizmente, se falar de maneira assim, normal da palmada, em castigos supostamente pedagógicos, né? Isso no cenário do colonialismo era levado às raias da loucura. Então era suposto, por exemplo, que o empregador, vamos supor, um dono de restaurante, que visse eventualmente que a cozinheira africana errou a mão, sei lá, no sal, no tempero, estragou a comida. Era suposto que ele a punisse fisicamente. Ou que, eventualmente, um garçom que estava andando com a bandeja cheia de pratos, eventualmente um acidente, os pratos caem no chão, quebra a louça, era suposto que esse trabalhador tivesse castigos corporais. Isso é dito em vários documentários, em vários escala textos. Industrial, né? Era suposto simplesmente um empregador dar socos e pontapés no empregado. Justificativa de que só assim ele aprenderia. Só pela punição física que haveria o aprendizado. Isso, evidentemente, que acaba gerando uma série de problemas em várias ordens, seja do ponto de vista físico imediato, seja do ponto de vista psicológico. Isso induz, né, do ponto de vista do sistema, a criação de relações sadomasoquistas, sobretudo sádicas, né? Gosto pela violência, uma espécie de sana, né, de gana ensandecida a partir justamente da violência. E na normalização disso. Há uma outra questão que me parece importante também nesse sentido, e há um livro muitíssimo importante, Os Cadernos Coloniais, né, da Isabela Figueiredo, que mostra, é uma escritora moçambicana, luso-moçambicana, e que escreve o Cadernos de Memórias Coloniais, que escreve sobre o seu pai no período que eles viviam em Lourenço Marques, Maputo. E como que nesse livro mostra, já no início do livro, como que o pai dela era uma mulher, né, ia para os chamados bairros de lata, o que nós no Brasil chamamos de favela, e simplesmente usavam os corpos das mulheres africanas. Estupro.
E o quanto que isso também despertava outras questões do ponto de vista das sociabilidades vinculadas às próprias mulheres brancas, que sabiam disso, como que havia maledicência entre mulheres brancas e mulheres negras dentro de um sistema de uso e abuso do corpo colonizado pelo agente supostamente colonizador do bem. Do bem, por que eu digo, né? Entre aspas, bem entendido. Porque dentro da lógica da justificativa do fardo do homem branco, da civilização, do sistema de criação de assimilados e, portanto, de aportuguesamento de sociedades que tinham outras características culturais. E nesse ponto, assim, saindo um pouco da questão empírica, que eu acho que está bem clara, assim, até para mim me esclarecer alguns pontos, alguns detalhes que eu desconhecia, quais são as teorias raciais que orientam esse sistema? Porque a história do evolucionismo, da eugenia, das teorias raciais efetivamente, tem uma larga e longa história no século XIX, mesmo um pouco antes já se fala disso em outros termos, e aqui na década de 20, 30, 40 em diante, a gente tem a ascensão e queda da eugenia, e portanto a ascensão e queda também de teorias muito influentes de corte britânico, francês, etc. Quais são as teorias que estão orientando o sistema colonial português? É uma teoria evolucionista dentro de um cenário de estipulação de que haviam raças mais desenvolvidas do que outras. Primeiro, naturalizando a ideia de raça. Segundo, hierarquizando elas no tempo. Terceiro, colocando elas de um ponto de vista hierárquico na sua relação entre si. Isso em plenos anos 60 e 50. Então, aí que tá. Se a gente for pensar na história do pensamento antropológico, né, talvez a obra matricial da escola funcionalista antropológica, né, que rompe com o evolucionismo antropológico, o funcionalismo lá do Bronislaw Malinowski, que escreve Os Argonautas do Pacífico Ocidental no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, se na escola antropológica francesa, a partir dos anos 20, dos anos 30, existe já processo de ressignificação do evolucionismo para o funcionalismo antropológico, no caso dos institutos coloniais portugueses, né, permanecia vigorando o evolucionismo. Então é importante, quem diz isso muito bem é o meu amigo, o grande antropólogo, historiador Omar Ribeiro Tomás, num livro chamado Ecos do Atlântico Sul, onde ele mostra claramente a defasagem do ponto de vista teórico dos conceitos manipulados pelos institutos coloniais, né, portugueses. Né. Vai ser só a partir dos anos 50, e isso talvez mereça um vídeo posterior, sobretudo nos 55, onde depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU e a Unesco vão fazer uma série de pesquisas sobre isso, e vai se deslegitimar o conceito de raça. Tem um famoso ensaio do Levi-Strauss sobre isso, um antropólogo. Isso qual ano? Dos anos 50. Pós-Segunda Guerra Mundial. É só a partir dali que a escola antropológica, etnológica portuguesa vai ter que se ressignificar para abolir o evolucionismo como trava mestra do regime colonial, mas vai ter muita criatividade e ajuda, inclusive, de um amigo brasileiro, o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, que vai depois criar, digamos, a própria teoria da lusotropicologia, né? E vai fazer todo o debate em torno da mestiçagem e de como que o português, de acordo com esses livros da segunda parte da obra do Freire, tinha, digamos assim, uma espécie de dom intrínseco de colonizar. Mas aí a gente passa para um outro tópico, que é de que maneira a mestiçagem é utilizada como ressignificação para manter a estrutura do colonialismo que por si só se justificava a partir de uma lógica de hierarquia racial. Então isso talvez mereça um vídeo posterior, porque aí a gente está colocando o Brasil na jogada também, e mais do que o Brasil, uma teoria sociológica criada no Brasil que se repercute não só como justificativa do Império Português, completamente fora de tempo, de razão, já nos anos 50, 60, mas que também é utilizado pela diplomacia portuguesa para defender o colonialismo português nos anos 60 dentro da ONU. Então aí as coisas entram numa, digamos assim, dimensão maior. E para a gente fazer aqui um fechamento, a gente vai ter um vídeo, né, só sobre o lusotropicalismo, Gilberto Freire e tudo mais, que é uma questão complexa, que a gente vai ter que ter um vídeo à parte, mas talvez, Marçal, o ponto aqui para a gente rumar para um fechamento, assim, talvez, eu vou fazer uma provocação, a gente pode dizer que no Brasil a eugenia tem seu ocaso
justamente no Estado Novo, que tem um outro influxo nacionalizador que diz, tá, a eugenia vai ter que ficar um pouco de lado, porque aqui o Estado Novo vai ser a conciliação de classes, etc e tal. E curiosamente a gente vai ver que em Portugal a gente tem um tipo de evolucionismo barra uma eugenia, se é que a gente pode dizer que isso é eugenia, ou uma cepa de evolucionismo, enfim, que vai durar então até o pós-guerra? Prova disso é a Exposição Colonial do Porto, 1934, onde dentro da cidade do norte de Portugal se recriaram num parque, como se fosse o Parque da Redenção aqui de Porto Alegre, nichos supostamente replicando cabanas, aldeias com povos nativos da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, de Macau, de Goa na Índia, onde a sociedade portuense pegava, por exemplo, as famílias, os seus filhos, e iam olhar, tal como se fosse num zoológico humano, entre aspas, as pessoas tratadas como espécimes. Isso em qual ano? 1934. Importante que se diga, essa experiência dos zoológicos humanos não é exclusividade de Portugal. Claro. Isso acontece na Alemanha, Na como é França. óbvio, na França, na Inglaterra, na Bélgica, etc. Agora, no caso português, que nós estamos dando um pouco mais de atenção, a Exposição Colonial do Porto, de 1934, e depois a grande exposição de 1940, também vão ser, digamos assim, uma espécie de ícone máximo desse uso, digamos assim, de amostras da diversidade dos povos colonizados, introduzidos dentro do imaginário da sociedade metropolitana portuguesa para seduzir que as pessoas, de fato, comprassem o bilhete da aventura de virarem colonos brancos nas colônias no continente africano. E aí muita gente vai aceitar essa história toda e vai ganhar, inclusive, recursos para passagens de barco, propriedades de território no Vale do Limpopo, em outros lugares, justamente acreditando estar fazendo um bem para a nação, estar fazendo um bem para o processo colonialista e estar buscando melhores qualidades, melhores condições de vida para a sua população dentro deste imaginário, insisto, intrinsecamente racista, que está dentro do DNA de todo o colonialismo europeu na África. Não, perfeito, muito esclarecedor, Marcelo, obrigado aí pela aula, efetivamente, muito interessante. E eu acho que a gente pode, então, dedicar o próximo vídeo, que sai na semana que vem, só sobre a questão, então, do lusotropicalismo, Gilberto Freire, as relações entre o Freire e Portugal e as implicações disso para esse triângulo, né, que é o triângulo Brasil, Portugal e África portuguesa, né, não mais o triângulo do Alencastro, do Atlântico como o Mediterrâneo brodeliano, mas agora um outro triângulo que é um trânsito, né, de ideias entre Angola, Brasil, Portugal e além. Então, próxima semana a gente vai ter um vídeo só sobre o Gilberto Freire, fiquem atentos. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse tema, se vocês acham que isso é interessante, que é válido, se a gente falou bobagem ou não. Aceitamos aí de tudo, de haters a admiradores. Comentem para a gente travar essa discussão aqui nos comentários.